Obrigado por estarem a assistir a mais um episódio dos temas digitais. O tema digital de hoje é dedicado a analisar a convergência para o digital, um processo que começou principalmente a partir das últimas 2 décadas do século XX, acelerou muito já neste século, no século XXI, e tem marcado a evolução de muitos aspectos da nossa sociedade. Ora, o que é a convergência para o digital? Basicamente, até esta convergência ocorrer, existiam 3 indústrias que eram separadas. A indústria da informática, a indústria das comunicações ou das telecomunicações e a indústria dos mídia. Estas indústrias nasceram separadas, portanto eram disjuntas, como está aqui representado nesta figura, não havia sobreposição, mas atendendo a grandes evoluções tecnológicas que foram ocorrendo, como eu referi, na segunda parte do século XX, mas com aceleração na parte final desse século, a informática, as telecomunicações e os mídia começaram a sobrepor-se e a partilhar muitos aspectos. Inclusive, a imagem que estamos a ver pode estar, ou pode ser considerada por alguns incompleta, porque na realidade há uma sobreposição enorme entre estas várias indústrias. E porquê é que isto aconteceu? Ora, a indústria informática apareceu basicamente depois da Segunda Grande Guerra Mundial, quando começaram a ser comercializados os primeiros computadores. Nesta imagem temos computadores desde antigos a computadores mais modernos. Alguns computadores mais modernos podem ser um bocadinho surpreendentes para alguns dos ouvintes deste canal, como seja o relógio que está aí representado na parte inferior. Sim, na realidade esse relógio tem no seu interior um computador. Não é um computador como aqueles que muitas vezes estamos habituados a pensar, com um ecrã, um teclado, mas tem no seu interior um computador. E esta indústria informática é uma indústria que se baseia no paradigma digital dos zeros e uns. Todo o tratamento de informação que os computadores hoje em dia fazem com base em zeros e uns. Quer essa informação seja texto, quer sejam imagens, quer seja som. A indústria teve o seu grande sucesso porque se conseguiu modernizar e fazer evoluir, e todos os equipamentos hoje em dia se baseiam nos zeros e uns. Também esta indústria, desde que apareceu, caracterizou-se por uma crescente miniaturização. Os primeiros computadores comercializados na década de 50 do século XX eram computadores enormes, baseados em tecnologias como as válvulas, depois os transistores, mas eram caracterizados por serem enormes. Hoje em dia, os equipamentos digitais são extremamente miniaturizados ao ponto de, e como foi referido atrás, poderem estar dentro de um relógio que nós temos no nosso pulso, naturalmente um relógio inteligente. A outra indústria que também nasceu inclusive antes, no final do século XIX, e que era muito importante para a nossa sociedade, era a indústria das telecomunicações. Esta indústria inicialmente visava transmitir conteúdos como texto através do telégrafo, mas a grande popularização foi com o telefone. Era possível falar por voz em cidades, depois entre países e depois entre todos os continentes e todo o mundo. Esta indústria nasceu como analógica, ou seja, os sinais que tratavam eram sinais analógicos, basicamente, inicialmente a nossa voz, depois mais tarde a imagem quando apareceu a televisão, mas é uma indústria que, nascendo analógica, no final do século XX, especialmente com o advento da internet, começou também a usar as tecnologias digitais. A última indústria que queremos falar hoje, neste episódio, e que nasceu analógica, é a indústria dos mídia. A indústria dos mídia é caracterizada pela existência de livros, de jornais, de discos para gravar a nossa voz.
Esses discos, inclusive, para gravar a nossa voz e as nossas músicas, foram-se digitalizando com o aparecimento do compact disc, que basicamente usava tecnologias digitais. As cassetes de vídeo, que inicialmente gravavam imagens, começaram a converter-se em DVDs e depois em Blu-rays, e os televisores iniciais analógicos também, ao longo dos últimos anos, passaram a ser equipamentos digitais, ou seja, deixaram de tratar os sinais analógicos, que são aqueles que são diretamente percepcionados pelos nossos órgãos de sentido, para usarem também o digital. E, portanto, estas três indústrias foram convergindo e a isto nós designamos a convergência digital. Portanto, foi alavancada por um processo tecnológico em que as indústrias digitais que nasceram na informática, mas foram penetrando gradualmente e com uma grande intensidade na indústria das telecomunicações e na indústria dos média. Também, claro, tiveram impacto em muitas outras indústrias, mas estas três são aquelas em que, na nossa opinião, é tudo mais importante. Isto alterou de modo marcante o modo como são prestados muitos serviços que têm a oportunidade de usar a convergência tecnológica, nomeadamente, recordamos, na banca online, no comércio eletrónico, nos serviços públicos, no nosso lazer. Todos nós usamos, por exemplo, hoje, intensamente redes sociais e mecanismos de comunicação digitais que contribuem para passarmos os nossos tempos livres com mais comodidade. E tem contribuído para acelerar muitos aspectos da nossa vida, com enormes impactos no modo como vivemos e convivemos. Especialmente para as populações de maior idade, que não nasceram no mundo digital, muitos nasceram no mundo analógico, ou um mundo digital ainda nos seus primeiros passos, a convergência digital representa uma série de riscos que nós trataremos noutros episódios.